3. Nada é compreensível. Eclesiastes capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Agora, Salomão deixa o papel de historiador e se transforma em filósofo, contando-nos como saiu em busca da resposta para o problema que o deixou tão perplexo. Como rei de Israel, possuía todos os recursos necessários para experimentar soluções diferentes e descobrir o que fazia a vida valer a pena. No laboratório da vida, experimentou desfrutar vários prazeres físicos. Eclesiastes 2, do versículo 1 ao 3. Realizar obras colossais e dispendiosas. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 4 ao 6. E acumular enormes riquezas. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 7 ao 10. Tudo isso só para descobrir que tudo não passa de vaidade e correr atrás do vento. Versículo 14. Porém, antes de dar início aos seus experimentos, Salomão gastou tempo refletindo sobre o assunto. Foi o mais sábio de todos os homens e aplicou a esse problema a sabedoria que havia recebido de Deus. Dedicou toda a sua mente a essa questão a fim de chegar a seu cerne, aplicar o coração, e a explorá-las por todos os ângulos, esquadrinhar. Em um de seus livros de ministério, Dorothy Sayers escreve: pode-se provar qualquer coisa, desde que sua perspectiva seja restrita o suficiente. Salomão não usou essa abordagem. Eis alguma das conclusões experimentais. A vida é difícil, mas é uma dádiva de Deus. Versículo 13. Ele descreve a vida como um enfadonho trabalho, que só serve para cansar os seres humanos. É evidente que quando Deus deu a vida ao primeiro homem, o mundo ainda não havia sido amaldiçoado pelo pecado. Gênesis 3,14. Desde a queda do homem, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8:22. Esse é um dos motivos pelos quais a vida é tão difícil. Um dia, quando Jesus voltar, a criação será liberta dessa escravidão. Certa noite, sentado no quintal de casa, ouvi um passarinho cantar alegremente, empoleirado numa antena de televisão. Enquanto ouvia, preguei um sermão para mim mesmo. Desde as primeiras horas da manhã, esse passarinho não fez outra coisa senão tentar sobreviver. Escondeu-se dos inimigos até a exaustão e procurou alimento para si mesmo e para seus filhotes. No entanto, no fim do dia, aqui está ele cantando. E aqui estou eu, criado à imagem de Deus e salvo pela graça do Senhor, me queixando dos menores incômodos da vida. Um dia, serei como o Senhor Jesus Cristo, e esse fato é mais do que suficiente para me fazer cantar louvores a Deus, como esse passarinho. Tentar fugir da vida não a torna mais fácil. Versículo 14. Todas as obras feitas debaixo do sol nunca satisfazeram o coração. Não passam de vaidade e correr atrás do vento. Versículo 14. Tanto aqueles que trabalham compulsivamente quanto os que bebem compulsivamente estão fugindo da realidade, vivendo de substitutos, e um dia essa ilusão terá fim. Nossas tentativas de fuga só servem para tornar a vida ainda mais difícil. Em vez de fugir da vida, deveríamos correr para Deus e deixá-lo fazer nossa vida valer a pena. A porta de escape final de alguns é o suicídio. E Salomão tinha algo a dizer sobre o desejo humano de morrer. Alguns pesquisadores afirmam que, por ano, cerca de 40.000 pessoas cometem suicídio nos Estados Unidos e outras 400.000 tentam se matar.
Porém, uma vez que escolhemos viver e que tomamos a decisão correta de rejeitar o suicídio, precisamos escolher como vamos viver. Será pela fé em nós mesmos e naquilo que somos capazes de fazer ou pela fé no Senhor? Nem tudo pode ser mudado, versículo 15. É bem provável que Salomão, um especialista em provérbios, 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, esteja citando aqui um ditado popular que apoia sua argumentação. Em Eclesiastes 7,13 faz uma declaração semelhante. Se gastarmos nosso tempo e energia tentando retificar tudo o que está errado, não nos restarão forças para viver. Se tentarmos gastar aquilo que não temos, acabaremos falidos. Em resumo, Salomão está dizendo: nem sempre o passado pode ser mudado, e é tolice se afligir pensando no que poderia ter sido feito. Ken Taylor apresenta a seguinte paráfrase do versículo 15. O que está errado não pode ser consertado. É a água que passou por debaixo da ponte. Não adianta pensar no que poderia ter acontecido. No entanto, devemos lembrar que Deus tem o poder de reparar o que está errado e suprir o que está em falta. Ele não mudará o passado, mas pode mudar a maneira de o passado nos afetar. Para o pecador, o passado é uma âncora que o arrasta para baixo. Mas para os filhos de Deus, o passado, mesmo com seus pecados e erros, é um leme que o guia adiante. O que faz diferença é a fé. Em várias ocasiões ao longo de seu ministério aqui na terra, Jesus retificou o que estava errado e proveu o que estava em falta. Lucas 13, do versículo 11 ao 17, Mateus 12, do versículo 10 ao 13, Mateus 15, do versículo 29 ao 39, João 6, do versículo 1 ao 13. O ser humano não é capaz de fazer o mesmo com a própria sabedoria ou poder, mas para Deus não haverá impossíveis. Lucas 1, 37. Salomão considerava esses problemas de seu ponto de vista debaixo do sol e, por isso, pareciam insolúveis. A sabedoria e a experiência não resolvem problema algum. Versículo 16 ao 18. Há pelo menos 2 motivos para que as pessoas que vivem sempre de explicações nunca encontrem a verdadeira felicidade. Em primeiro lugar, deste lado do céu, não há explicação para algumas coisas que acontecem. E Deus não tem a obrigação de esclarecê-las. Na verdade, se Ele o fizesse, é possível que não entendêssemos. Em segundo lugar, Deus ordenou que seu povo vivesse de promessas, não de explicações, e que vivesse pela fé, não pelas aparências. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Se houve alguém preparado para resolver problemas e para nos dizer qual é a essência da vida, foi Salomão. Ele foi o homem mais sábio de todos os tempos, e pessoas de toda parte iam ouvir sua sabedoria. 1 Reis 4, do versículo 29 a 34. Sua riqueza era incalculável, de modo que possuía os recursos necessários para fazer praticamente qualquer coisa que desejasse. Em sua busca pelas respostas corretas, chegou a experimentar a loucura e a estultícia. O absurdo, o oposto da sabedoria. Nada era difícil demais para ele. Porém, essas vantagens não permitiram que Salomão encontrasse todas as respostas que buscava. Na verdade, sua grande sabedoria só aumentou suas dificuldades, pois a sabedoria e o conhecimento trazem mais aflição e tristeza. Quem nunca reflete sobre os problemas da vida e vive na inocência dia após dia nunca sente a dor de lutar com Deus e de procurar compreender seus caminhos. Quanto mais buscamos conhecimento e sabedoria, mais percebemos como somos ignorantes, e isso só dificulta as coisas. Nas palavras de T.S. Eliot,
em Choruses from the Rock, Cântico da Rocha, nosso conhecimento só nos aproxima ainda mais de nossa ignorância. Como diz um antigo provérbio, o homem sábio nunca está contente. Tudo isso remonta ao jardim do Éden e à oferta de Satanás a Eva, dizendo-lhe que, se comesse do fruto, teria conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecaram, adquiriram de fato um conhecimento empírico do bem e do mal, mas uma vez que se viram alienados de Deus, esse conhecimento só aumentou o seu sofrimento. E assim tem sido desde então. Sejam aviões a jato, inseticidas ou a televisão, cada avanço no conhecimento e cada realização da humanidade cria uma nova série de problemas para a sociedade. Para alguns, a vida pode ser monótona e sem sentido. Mas não precisa ser assim. Para o cristão, a vida não é um círculo fechado, e sim uma porta aberta, com experiências diárias de novas bênçãos do Senhor. É verdade que não podemos explicar tudo, mas a vida não é feita de explicações. A vida é feita de promessas e temos promessas de sobra na palavra de Deus. De acordo com o cientista, o mundo é um sistema fechado e nada muda. De acordo com o historiador, a vida é um livro fechado e nada é verdadeiramente novo. De acordo com o filósofo, a vida é um problema profundo e tudo é incompreensível. Porém, Jesus Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1:24, e irrompeu de modo miraculoso na história para dar nova vida a todos que creem nele. Se você está andando em círculos, entregue sua vida ao Senhor.